Salve! Fala, fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações corintianas para geral, de coração. Volto a pedir, continue se inscrevendo no canal, continue deixando o like, ajudando a este humilde canal em prol do Corinthians. Valeu? Fiel, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que acredito eu que vai ser um pouco grande, né? Acredito eu que vai ser um pouco grande, mas tipo assim, acredito eu que vai ter bastante conteúdo, né? Vai ter bastante conteúdo pra gente conversar hoje, vai ter bastante conteúdo pra gente lembrar, né? E vai ter bastante conteúdo pra mim expor minha opinião. E você, querendo também dar sua opinião ao contrário da minha, pode colocar aí nos comentários. Valeu, fiel? Como você tá vendo aí na capa do vídeo, o tema é retrospectiva. Vamos falar um pouco da retrospectiva do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse ano de 2024. Como você já sabe, né? Se você tá voltando de Nárnia agora, ou se não, como você já sabe, foi um ano maluco. Foi um ano literalmente maluco do Corinthians. Foi literalmente, como você viu aí na capa do vídeo, do inferno ao céu. Ponto de interrogação que vocês vão entender aonde eu quero chegar. Mas vamos lá. Fiel, antes de eu iniciar a retrospectiva de 2024, eu não posso esquecer de 2023. Eu não posso esquecer da eleição à presidência do Corinthians que teve no final de 2023, né? Se encaminhando já para o final de 2023. Que essa eleição que praticamente decidiu o começo de 2024. Foi quando sai e foi quando perde o cargo, a chapa, renovação e transparência. Andrei Sanches e seus aliados, né? Graças a Deus, para alegria da fiel torcida e para tristeza dos antes, Andrei Sanches e seus aliados, né? Concorrendo ao cargo estava o André Negão e o ex-presidente era o Duílio. Tudo parceiros do Andrés, como você está vendo aí na capa do vídeo, né? E no final do ano de 2023, se encaminhando ali já para o final do ano, tem a votação para decidir a presidência do Corinthians e a renovação e transparência perde a presidência, né? Com isso, ganha o Augusto Melo. O Augusto Melo, ele ganha e assume a presidência do Corinthians no início de 2024. Mas como ele pegou a presidência? Vamos conversar sobre isso já entrando para a retrospectiva. Aproveitando o gancho, deixa o like no canal. Valeu? Deixa o like no vídeo se você gosta do vídeo. Se você não gosta, deixa o like também para fortalecer esse pequeno canal. Mas vamos lá. O Augusto Melo, ele assume um clube com mais de 2 bi em dívida. Ele assume um clube que o time de futebol não tinha um elenco. Por quê? Porque o senhor Duílio Monteiro Alves, ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou em deixar o elenco. Ele não se preocupou em deixar jogador. Ele não se preocupou com porra nenhuma, né? Ele só se preocupou no quê? Ele só se preocupou em fazer contratos de última hora com términos enormes. Simplesmente do nada. Do nada. Do nada. Elenco o time não tinha. O time devendo 2 bi.
O time cheio de dívida, sem jogador, sem nada. Foi com isso que Augusto Melo assumiu o clube. E foi dessa maneira que a Renovação e Transparência, Andrés e seus aliados, Renovação e Transparência e suas chapas aliadas deixaram o clube para a entrada de Augusto Melo. É impossível falar do ano do Corinthians se não falar da política. Porque esse ano do Corinthians ele foi metade política, metade campo, né? Beleza. Mas vamos trazer um pouco pro campo, depois a gente volta pra política. Vamos lá, no campo. No campo, o Augusto Melo, ele começa a fazer algumas contratações, né, para que o Corinthians possa pelo menos se apresentar no Campeonato Paulista. E com isso, o Corinthians entra em campo no seu primeiro jogo do ano contra o Guarani, no primeiro jogo do Campeonato Paulista. O Corinthians ganha de 1-0, mas se você lembrar da escalação, o Corinthians estava com um time praticamente de sub-17, sub-20, porque o Corinthians não tinha jogador direito para se apresentar, né? Por quê? Porque naquele momento os jogadores que o Augusto Melo estava contratando estavam ainda chegando ao clube. E com isso, resumindo, seguindo ao vídeo, o Corinthians não faz aliás, eu vou melhorar o que eu ia dizer. O Corinthians faz um péssimo Campeonato Paulista. O Corinthians, ele luta para não cair do início do Campeonato Paulista até a metade do Campeonato Paulista. Ele luta para não cair. Ele não se classifica da primeira fase. E ele não se classifica para a Copa do Brasil entre os classificados do Campeonato Paulista. Esse foi o Campeonato Paulista do Corinthians. Péssimo. O Corinthians teve uma mudança de técnico. Se eu não estou enganado, se a minha memória não é falha, acho que foi na 4ª rodada mais ou menos do Campeonato Paulista. O Corinthians dispensa uma coisa que já ia acontecer. Com certeza, dispensa o Mano Menezes e contrata o português Antônio Oliveira, contrata do Cuiabá, né? O Antônio Oliveira começa o seu trabalho com vitórias, coisa que é normal em todos os clubes. Em todos os clubes, qualquer técnico que chega, ele chega com vitória. É normal, porque as vitórias da chegada. Até depois que os caras abraçar o trabalho do cara, a gente vai ver se o cara é bom ou não, né? E foi isso que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians começa a ganhar jogo, o Corinthians empata com o Guarani da capital, né? Com o Barra Fundense. Um jogo que o Corinthians estava perdendo de 2-0 lá em Barueri, porque simplesmente o estádio dele só serve para fazer show, então os caras só mandam jogo em Barueri, né? Mas eu não vou falar deles, eu vou falar do maior do mundo. Mas vamos lá. O Corinthians, ele faz um primeiro semestre péssimo, né? O Corinthians faz um primeiro semestre péssimo. O Corinthians inicia um campeonato brasileiro perdendo os seus... o Corinthians inicia o seu campeonato brasileiro. Nos seus primeiros 12 jogos, ele só ganhou um jogo do Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno, né? E com isso, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. O Corinthians passa 20 rodadas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians estava fazendo um brasileiro péssimo a nível de outro rebaixamento da nossa história. Com isso, vem a janela de meio do ano. Uma das melhores janelas que eu já vi o Corinthians fazer de contratação. O Corinthians contrata mais ou menos... se eu não estou enganado, se a minha memória não é falha, o Corinthians contrata mais ou menos de 9 jogadores. A maioria entra como titular.
né? Contrata peças que a gente realmente precisava. A gente contrata um goleiro. Por quê? Porque o Cássio nos abandonou, né? O Cássio nos abandonou. Vale colocar nesse vídeo que o Cássio nos abandonou. O Cássio fez o mesmo caminho de toda a panela sub-40 tinha. O Cássio nos abandonou, né? O Cássio não queria pressão, o Cássio não queria reformulação, o Cássio não queria a mudança de diretoria e com isso o Cássio, depressão, lógico, porque toda a fase ruim do Corinthians ele tinha depressão, era surreal uma coisa dessa. Ele vai embora, vai pro Cruzeiro, simplesmente sem mesmo terminar o seu contrato, lembrando que o contrato dele acabava agora no final do ano. Ele simplesmente não espera nada e vai embora. Mas vamos lá, voltando onde eu parei. Corinthians contratou Hugo Souza. Corinthians contrata Hugo Souza, Corinthians contrata Memphis Depay, o Corinthians contrata as peças importantes, contrata o André Ramalho, que arrumou a defesa do Corinthians, né? O Corinthians fez uma ótima janela de meio do ano, né? O nosso Fabinho Soldado, diretor de futebol, trabalhou muito e muito bem com o seu scout, que ele trouxe diretamente do Flamengo, né? E assim o Corinthians melhora. O Corinthians melhora, o Corinthians muda de técnico, o Corinthians contrata o argentino Ramon Dias, juntamente com seu filho Emiliano Dias, né? E o Corinthians melhora. Hugo Souza jogando muito, o nosso trio, como está vendo aí na capa do vídeo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogando muito, e o Corinthians começa a subir na tabela, né? E o Corinthians começa a passar nas eliminatórias da Sul-Americana e da Copa do Brasil, né? O Corinthians passa nos pênaltis, o Corinthians passa sofrendo, mas o Corinthians passa nessas eliminatórias, nos levando até a semifinal de cada competição. O Corinthians perde na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo e o Corinthians perde na semifinal da Sul-Americana para o Racing da Argentina. O Corinthians conseguiu chegar numa semifinal, em duas semifinais, em duas competições, mesmo na zona de rebaixamento, lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, né? Isso já estava mostrando para todos que torcia que o Corinthians ia cair. Por quê? Porque a torcida da mídia estava muito grande, o Corinthians estava apanhando da mídia, o Corinthians estava sofrendo com a mídia, né? Por conta de tudo, por conta da grandeza do Corinthians, por conta da briga política, porque aí eu vou voltar a trazer a política. Por quê? Porque a política em 2024 no Corinthians não parou. O Augusto Melo, ele começou errando e errando muito. O Augusto Melo perdeu praticamente a primeira diretoria que eles tinham colocado em janeiro. E ele perdeu durante os meses. No caso, Vadibet, que até agora está nas mãos da polícia. E até agora não foi comprovado nada do Corinthians, né? Mas com isso, o Augusto Melo pressionado, ele começa a fazer as coisas certas. O Augusto Melo, ele acerta o patrocínio da Esporte da Sorte, que trouxe o Memphis Depay. Ele acerta com a Liga Forte União, né? Desmanchando com a Globo e tirando o poder da Globo, porque a Globo tinha o poder do futebol brasileiro, né? Automaticamente, quando você não tem o Corinthians, você já perde um pouco do poder, né? Do que a Globo tinha do futebol brasileiro. E o Augusto Melo fez isso, ele desmanchou com a Globo, ele também desmancha a Calibra, porque automaticamente você desmanchando a Calibra, você também desmancha com a Globo. Ele fecha com a Liga Forte União, que logo depois fecha com a Record, com a Record de televisão, né? Um valor milionário.
E com isso, a dona CBF e a dona Rede Globo começam a bater no Corinthians todo santo dia. Era dia sim, dia não, tinha CBF e Rede Globo batendo no Corinthians. E o Corinthians tendo muitos e muitos jogos do Campeonato Brasileiro com erros surreais de arbitragem, né? E o Corinthians na zona de rebaixamento. O time pega um entrosamento, o time começa a ganhar jogo, o time começa a subir na tabela, né? Eu estou fazendo esse vídeo, ainda não acabou o Campeonato Brasileiro, mas praticamente o time está de férias, porque o Corinthians sobe na tabela, o Corinthians faz um término de Campeonato Brasileiro surreal, um término de Campeonato Brasileiro nunca visto. Ele quebra recordes, conquista uma marca de 9 vitórias seguida, 8 vitórias seguida e entra na zona de rebaixamento e já se classifica para Libertadores, para a pré-Libertadores da América antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro. Até a data da edição desse vídeo, o Corinthians joga amanhã a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 4 horas, né? E foi esse, mais ou menos, o ano conturbado de 2024 do Corinthians. Um resumo, uma breve retrospectiva para que você lembra um pouco desse ano conturbado no futebol, na política, dentro do Parque São Jorge e na Neoquímica Arena, né? E volto a lembrar, o Corinthians ele marca esse ano também com a torcida se unindo e começando um grande projeto para marcar para marcar a história do futebol mundial, que é uma única torcida quitando o seu estádio. Não o clube quitando, a torcida quitando, né? É um Corinthians que teve um ano inexplicável. É difícil até a gente lembrar, é difícil até a gente comentar, né? Um pouco do que foi desse ano do Corinthians. Mas se você viu aí, na capa desse vídeo, esse vídeo traz do inferno ao céu e 2 pontos de interrogação. Eu praticamente perguntando a você, né? Será que realmente o Corinthians foi do inferno ao céu? Eu não consigo dizer se foi do inferno ao céu ainda. O porquê que eu não consigo dizer se foi do inferno ao céu ainda? Por quê? Porque, tipo assim, eu vejo uma grande expectativa com esse time do Corinthians. Agora eu vejo, eu sinto uma boa esperança, né, com esse time do Corinthians agora, com esse elenco que está agora, né? Mas no que? Se o Corinthians conseguir ficar com a maioria desses jogadores, né? Eu vejo uma grande expectativa. E se o Corinthians conseguir iniciar 2025 bem, né? Com grande possibilidade de brigar por título. Eu não digo ganhar título, eu digo brigar por título. Algo que o Corinthians não briga por título já faz muito tempo, né? A gente não bate de frente de um Guarani da Capital, Barra Fundense, dos Urubu, das Trica, do Patético Mineiro, sabe? A gente faz tempo que a gente não bate de frente com esses caras brigando por título. E eu vejo uma grande possibilidade do Corinthians brigar por título com esses caras, né? Lembrando que a janela de 2025 o Corinthians não vai precisar contratar muitos jogadores por conta da janela do meio do ano de 2024, que o Corinthians fez um número muito grande de contratações, né? O Corinthians tem que fazer
algumas poucas contratações que são mais ou menos contratações específicas, né, que a gente precisa no elenco, algo que a gente ainda não tem, um outro zagueiro para ajudar o Ramalho, né, passou o Malico Gustavo Henrique, né, a gente precisa, vamos se dizer, de um atacante, né, que joga pelos lados, coisa que a gente não tem ainda no elenco. A gente precisa fortalecer as nossas laterais, né, porque tipo, os nossos laterais não inspiram muita confiança, né? A gente precisa acertar algumas renovações de contrato, ver se renova ou não renova com o Romero. Vou trazer um vídeo sobre o Romero semana que vem, né? A gente precisa acertar mais ou menos essas coisas, né? E contratar pouquíssimas peças na janela do início de 2025. Por isso que eu coloquei do inferno ao céu e 2 pontos de interrogação. Por quê? Porque eu só vou saber se foi ao céu se a gente conseguir buscar ao topo de 2025. Eu estou com muita esperança, eu estou com uma boa perspectiva desse time, deste elenco, do trabalho do Augusto Melo para 2025. Vamos acompanhar, eu peço para você, acompanhe aqui no nosso canal, Louco e Sofredor, né? Nesse ano de 2025, já vou aqui deixar adiantado para vocês, né? Rapidamente, porque o vídeo já tá grande, né? Depois eu trago um outro vídeo falando das novidades do canal em 2025, né? Das novidades do nosso trabalho em 2025, né? Vai ter em janeiro, vamos trazer conteúdo da Copinha, né? O primeiro conteúdo da Copinha eu vou fazer semana que vem, né? Vou falar do elenco do Corinthians na Copinha, vou falar do grupo do Corinthians na Copinha e vamos trazer pós-jogo, vamos trazer comentários, vamos trazer tudo sobre a Copinha de 2025. Lembrando que a gente foi campeão da de 2024. Eu tava lá na arena lá em 2024 vendo o Corinthians ganhar a 11ª Copinha. 1-0 contra o Cruzeiro, né? Contra as Maria. Voltando a falar das novidades, vamos ter pós-jogo. Vamos tentar fazer o pós-jogo, todos os jogos, independente de onde eu esteja. Vai ter todos os jogos pós-jogos e vai ter uma novidade também que eu estou começando a conversar para trazer esse projeto no canal, né? Para trazer esse novo trabalho no canal. Vou fazer react, né? O que eu quero fazer é começar a fazer react ao vivo em live para vocês, né, em todo jogo do Corinthians, que eu estiver aqui em casa, que eu estiver dentro deste cenário totalmente corintiano, totalmente louco e sofredor, né, vamos trazer react ao vivo em forma de live, para que a gente possa conversar ao vivo, para que a gente possa analisar ao vivo o jogo do Corinthians, né? E seguindo que todo pós-jogo irá ter aqui no canal. A política do clube, a gente vai estar cobrindo tudo que é novidade, o canal Louco e Sofredor vai trazer. Eu volto a te lembrar, para que você não perca essa mudança do canal, para que você não perca todos esses conteúdos, eu volto a te lembrar, se inscreva no canal, deixa o seu like, né? Estou também conversando com outras pessoas que me ajudam nesse trabalho, né? Por trás das câmeras, para que a gente possa colocar esse trabalho, para que a gente possa colocar esse projeto em outras redes sociais, né? Meu braço direito tá me ajudando com isso, que é a pessoa que manja de tecnologia, porque negão, sabe? O negão, o próprio canal, o Louco Sofredor, ele é assim, ele é rústico, mano. Ele é
quebrada. É isso. Mas a gente tem que ter pessoas técnicas aí nos auxiliando. Valeu, fiel. Para que você não perca toda essa mudança, para que você continue chegando, para que você continue falando com o Negão, se inscreva no canal, deixe o seu like, que vai ter muito conteúdo diferente. A gente não vai ficar... Os caras vão ficar de férias, a gente não. A gente vai cobrir copinha, a gente vai cobrir política, a gente vai falar de contratação e a gente vai falar de possíveis contratações aí e dispensas no Corinthians. Valeu? Valeu? Para que você não perca, se inscreva, deixe o like, para que outras pessoas possam chegar nesse pequeno canal do Coringão. Valeu, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians, pra nós.